Olá, minhas meninas! Hoje, terça-feira, nosso dia de transformação, e eu quero fazer uma pergunta que pode doer um pouquinho, mas ela é necessária. Você é a sua pior amiga? Meu Deus, hein? Que isso, Gabi? É, você é sua pior amiga? Quantas vezes hoje você se criticou? Quantas vezes hoje você se chamou de incompetente? Quantas vezes hoje você disse para você mesma: eu não faço nada certo? Se você se reconheceu nessas perguntas, você não está sozinha. E o mais importante, você não precisa continuar sendo refém dessa voz cruel que vive na sua cabeça. Hoje vamos falar sobre como quebrar o ciclo da autocrítica destrutiva. E eu prometo, esse vídeo pode mudar a sua forma de pensar, pode mudar a forma como você fala consigo mesma para sempre. Preste atenção. Antes de a gente começar, eu quero compartilhar algo com vocês. Durante muito tempo, eu também fui assim. Durante muitos anos da minha vida, eu nunca me achei capaz. Nunca me achei boa, nunca me achei inteligente, nunca me achei competente. E eu passei isso muitos anos da minha vida. Eu tinha uma voz que me fazia acreditar que eu era uma coitadinha. Eu achava que isso era uma verdade na minha vida. E eu também acreditava e permitia que o que os outros pensavam de mim se tornasse verdade. E isso é uma luta que a gente tem interna. É uma luta que a gente tem contra essa voz cruel que mora aqui dentro. Isso não é humildade. Você se diminuir em um ambiente, não se considerar capaz, boa, competente, não é humildade. Isso não é santidade. Isso é uma mentira do inimigo que quer roubar a sua paz, a sua alegria e o seu propósito. Então a gente tem que ficar muito esperta e muito atenta a isso. Mas a boa notícia é que nós vamos mudar isso. Podemos aprender a falar com a gente mesmo, da mesma maneira que Deus fala com a gente. Nós podemos aprender a falar conosco da mesma maneira que Deus fala com a gente. Da mesma forma e com a mesma compaixão que Deus tem por nós. Você sabia disso? Sim. Vamos identificar primeiro isso? Primeiro, vamos entender o que é a autocrítica destrutiva. Eu não estou falando de uma autoavaliação saudável ou de você reconhecer os seus erros, tá bom? Porque isso deve ser feito. A gente deve se avaliar, a gente precisa ter uma autoavaliação saudável e a gente precisa reconhecer os nossos erros. Não é sobre isso, tá bom? Eu estou falando daquela voz cruel e constante e desproporcional que mora aqui, ok? Eu vou compartilhar 4 sinais mais comuns de autocrítica destrutiva que eu vejo nas mulheres que eu atendo na terapia, nas mulheres que eu cuido como pastora e nesses mais de 10 anos mentoreando, cuidando, ministrando mulheres, né? Então, o primeiro sinal é: eu nunca faço nada certo. Eu nunca faço nada certo. Você comete um erro pequeno e a sua mente transforma em uma evidência de que você é um fracasso total. Cometi um errozinho, aquilo se torna algo absurdo, se torna algo monstruoso e te define como um fracasso total para a vida. Esse foi o primeiro sinal. Segundo sinal: todo mundo é melhor que eu. Então, na verdade, esse primeiro sinal e esse segundo sinal são frases que nós falamos. Então, eu vou recapitular. Eu nunca faço nada certo. Segundo sinal: todo mundo é melhor que eu. Você vive se comparando com outras mulheres e sempre sai perdendo nessa comparação. Sabe por quê? Porque nós pegamos algo que é fraco, nosso, e comparamos com algo que é forte na outra pessoa. E isso é injusto. Eu não pego algo que é forte em mim com algo que é forte na outra e eu comparo. Eu pego algo que é fraco em mim com algo que é fraco no outro e comparo. Não, eu sempre olho para aquilo que é fraco em mim e olho para outra pessoa aquilo que é forte dela. E isso é injusto. Isso é injusto comigo, isso é injusto com você. Então nós precisamos parar. Ok? Terceiro sinal: Deus deve estar decepcionado comigo. Clássica. Meu Deus, Deus deve estar decepcionado comigo. Você projeta a sua autocrítica em Deus, achando que Ele te vê da mesma maneira, da mesma forma cruel que você se vê, e Deus nos vê com compaixão. Ele nos vê com amor.
Ele nos vê quem nós realmente somos atrás disso tudo. Atrás de todo esse defeito, dessa fraqueza, das dores emocionais. Deus nos vê além. Quarto sinal. Eu não mereço ser feliz. Ou eu não mereço isso. Também é bem comum. Você sabota suas próprias alegrias. Porque você acredita que não é digna de coisas boas. Meu Deus, eu já fui isso. Eu já declarei isso. Eu já tive esse sentimento. Eu achava que eu não era digna de ter o que eu tinha. Que eu não era merecedora de fazer uma viagem. Você sabia disso? Teve uma fase da minha vida que eu achava que eu não era digna de viajar. Que eu não era digna, assim, que eu não era merecedora. Porque o Senhor já era tão bom comigo que eu não era merecedora de ter mais, de ser mais abençoada, de fazer uma viagem. Mas isso não tem nada a ver com Deus, isso é algo bem interno nosso. Isso é uma crítica, autocrítica destrutiva que vai sendo criada e gerada pela nossa história. Então a gente precisa identificar, porque só identificando a gente consegue combater. Se você se identificou com algum desses sinais, respire fundo. Como eu já falei, reconhecer é o primeiro passo para a transformação. Nós precisamos reconhecer para darmos o primeiro passo para qualquer transformação na nossa vida. Agora, eu quero te mostrar o que Deus realmente pensa sobre você. Porque a autocrítica destrutiva sempre está baseada em mentiras. Sobre o quê? Sobre a nossa identidade. Simples assim. Por isso nós precisamos fortalecer a nossa identidade. Vamos dar uma passeada na Bíblia para a gente dar uma olhada na perspectiva bíblica sobre isso? No Salmo 139, lá no versículo 14, Davi declara: eu te louvo, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha que coisa linda. Você percebeu? Davi não disse, Deus me fez mais ou menos, Deus me fez faltando. Não. Ele disse, assombrosamente maravilhoso. Essa é a perspectiva de Deus sobre você. Mesmo que você não creia, mesmo que você ainda não esteja acreditando, essa é a perspectiva de Deus sobre você. Assombrosamente maravilhosa. Já escutou isso de alguém? Que você é assombrosamente maravilhosa? Deus fala isso de você. Lá em 1 João 3,20, a gente também vai encontrar assim, ó. Por quê? Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Isso significa que quando a sua voz interior te acusa, quando ela te condena, Deus é maior que essa voz. Ele te conhece melhor do que você. É tão emocionante, é tão lindo, é tão incrível começar a descobrir a perspectiva de Deus sobre nós, não é verdade? Deus é maior que essa voz. Ele te conhece melhor do que você mesma. Ele te ama incondicionalmente. Essa é a verdade, essa é a perspectiva. Se você chegou até aqui, é isso que Deus quer falar para você. Ele te ama incondicionalmente. E a perspectiva dele é que você é assombrosamente maravilhosa. Lá em Romanos 8, a gente também encontra algo poderoso. Paulo vai declarar, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E isso inclui a condenação que você mesma faz de si. Minhas queridas, minhas meninas, se Deus não te condena, quem é você para se condenar? Se o Criador do universo te chama de maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, por que você insiste em se chamar de fracassada? A autocrítica destrutiva não vem de Deus para você. Ela vem do inimigo que quer te manter pequena, segura, fraca, presa, ineficaz para o reino. Ok, Gabi, mas e agora? Eu já reconheci, eu me vi nessas perguntas, eu entendi que eu me critico, não de uma forma saudável, mas de uma forma depressiva. Eu já entendi a perspectiva de Deus em relação a isso. Eu já entendi que a perspectiva dele para mim é que eu sou assombrosamente maravilhosa, que ele me ama incondicionalmente, que ele me fez assim. Mas e agora? Como é que eu pratico? Porque esse é o maior questionamento de todos, é o maior questionamento que eu recebo. Como eu coloco isso em prática? E agora, como eu faço? Vamos quebrar esse ciclo?
Eu vou te dar 3 ferramentas, presta atenção, veja esse vídeo de novo. Eu vou te dar 3 ferramentas que mudarão a sua vida para sempre. E você vai ensinar centenas de mulheres. E você também vai conseguir ajudar essas mulheres. Eu quero que você encaminhe esse vídeo para todas as suas amigas que você reconhece, que elas se autocriticam, que elas têm peso em falar delas mesmas. Elas não têm misericórdia sobre elas. Elas não sabem e não vivem esse amor. Elas pregam para elas uma autocrítica destrutiva. Vamos para essa primeira ferramenta? A primeira ferramenta é: substitua mentiras por verdades bíblicas. Não tem outro caminho, meninas. Substitua mentiras por verdades bíblicas. Toda vez que a voz da autocrítica falar, você vai responder com a palavra de Deus. Por exemplo, quando a voz disser você é um fracasso, o que você vai responder? Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Quando ela disser você não presta, você vai declarar: eu sou obra-prima do Senhor. A verdade bíblica, a perspectiva de Deus sobre uma mentira que a sua alma cria e que o inferno usa para te destruir. Segunda ferramenta: fale consigo mesma como falaria com uma amiga. Fale consigo mesma como você falaria com uma amiga. Você nunca falaria com uma amiga querida de forma cruel, na verdade. Você nunca falaria com uma amiga querida como você fala com você. O que você faria com essa amiga querida? Você ia potencializar ela, você ia procurar as qualidades dela, você ia incentivar ela. Então fale com você da mesma maneira que você falaria com uma amiga querida que você ama. Se a sua melhor amiga cometesse o mesmo erro que você, o que você diria para ela? Você chamaria ela de incompetente, de burra? Você diria que ela nunca fez nada certo? Claro que não. Você seria compassiva, encorajadora, amorosa. Você ia ter compaixão. Então, por que você não faz o mesmo com você mesmo? Comece a tratar a si mesma como trataria alguém que você ama muito. Você entende? Trate a si mesma com a mesma compaixão, com o mesmo amor e com a mesma misericórdia que você trata uma amiga querida. Terceira ferramenta: celebre pequenas vitórias diariamente. A autocrítica nos faz focar apenas nos nossos erros e ignorar os nossos acertos. Você sabia disso? A autocrítica destrutiva foca nos nossos erros e ignora os acertos. E nós vamos começar a celebrar as pequenas vitórias diárias. Ok? Nós vamos começar a mudar isso. Todo dia antes de você dormir, eu quero que você anote 3 coisas que você fez bem naquele dia. Qualquer coisa, da mais simples a algo mais complexo, não importa. Você fez bem, fez uma boa comida, você cuidou bem do seu filho? Fale para mim, escreva ali. Você fez um bom treino? Escreva ali. Você foi simpática com alguém? Escreva ali. O que você fez bem naquele dia? Você vai escrever 3 coisas. Combinado? Isso vai treinar o seu cérebro para ver suas qualidades, não apenas os seus defeitos. Isso vai mudar o foco da sua mente. Combinado? A gente combina bastante coisa aqui, vocês já sabem como é que eu trabalho. Agora, deixe-me dar um exemplo prático de como isso funciona, tá bom? Semana passada, uma mulher me procurou dizendo: Gabi, eu sou uma péssima mãe, eu me acho uma mãe horrível, eu repito o padrão da minha mãe com a minha filha e eu me sinto muito mal com isso. Eu sinto que eu não vou conseguir romper, que eu não vou dar aquilo que a minha filha merece. Veja como a autocrítica estava funcionando. E um momento de estresse virou uma evidência de que ela era uma mãe horrível. Um erro pontual se transformou na identidade daquela mãe. Você entendeu? É sobre isso. É dessa maneira. Um erro não transforma a sua identidade. Um erro não diz que você é bom ou ruim. Bom ouvir isso, né? Libertador. Deixa eu te falar uma coisa. Aplicando essas ferramentas, você vai substituir eu sou horrível por eu sou uma mulher em aprendizado. Você vai substituir eu só faço besteira por eu estou no processo de amadurecimento.
Estamos combinadas? Tenha zelo. Eu tenho certeza, se você começar a aplicar, você começar a ter misericórdia de você, dos seus erros, você logo vai estar calando essa voz da autocrítica. Essa voz da autocrítica vai perder muita força na sua vida. Reveja esse vídeo e mande para suas amigas. Agora eu quero orar por você. Agora eu quero orar por cada uma de vocês que está lutando com essa voz interior cruel. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai amado, obrigada, Senhor, por cada filha que está assistindo esse vídeo. O Senhor conhece a luta que elas enfrentam com a autocrítica, com essa voz que as condena, que as diminui. Senhor, ajuda as suas filhas a ver, a ver que essa voz não vem de ti. O Senhor é o Deus da compaixão, da misericórdia, do amor incondicional. O Senhor não criou essas mulheres para viverem em condenação. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, as cadeias da autocrítica destrutiva. Renova a mente dessas mulheres, ensina cada uma delas a verem como tu as vê, em nome de Jesus. Como preciosas, como amadas, maravilhosamente feitas por ti. Assombrosamente maravilhosas essas mulheres são. Senhor, que elas aprendam a falar consigo mesma com a mesma ternura, amor, compaixão, paciência que o Senhor tem por elas. Que elas celebrem as pequenas vitórias e se perdoem pelos erros, Pai, em nome de Jesus. Transforma a voz interior delas de acusadora para encorajadora. Que elas sejam suas próprias melhores amigas, não suas piores amigas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Liberta cada uma delas, Pai, de toda condenação. Amém e amém. Queridas, quebrar o ciclo da autocrítica destrutiva é um processo, não um evento. Seja paciente com você. Seja paciente com você mesma nessa jornada, ok? Quero deixar um desafio para essa semana, pode ser? Toda vez que você perceber a voz da autocrítica, pare e pergunte. Eu falaria assim com uma amiga minha? Eu falaria assim com uma amiga que está precisando de ajuda? Não. Você vai ter resposta. Combinado? Lembre-se das 3 ferramentas que nós vimos aqui. Substitua as mentiras por verdades bíblicas. Fale consigo mesma com compaixão. E celebre as pequenas vitórias diárias. Se esse vídeo tocou no seu coração, deixa um like e se inscreve no canal. E nos comentários me conta qual é a mentira que você mais precisa diminuir. A mentira que você precisa substituir por uma verdade bíblica. Me conta um pouquinho de você, se você está gostando. A sua troca comigo é muito importante. E lembre-se, vocês não são seus piores momentos. Vocês são as suas maiores vitórias. Vocês não são os seus maiores erros. Vocês são filhas amadas de Deus, criadas para um propósito e destinadas para a liberdade. Amém? Quarta-feira a gente tem mais um vídeo todo dia nesse canal. Tem um vídeo que edifica a sua vida, que fala com as suas emoções e que te ensina e te tira desse lugar de mentira, de acusação e te traz para um lugar de luz e liberdade. Obrigada por se você ficou até aqui. E se você gostou, foi tocada, aprendeu, encaminha para uma amiga. Deus abençoe.